Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de aquecimento. E se você ainda não fez a sua inscrição, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição totalmente gratuita e online. E o tema do vídeo de hoje é espelhamento entre tutores e animais. E o que é isso, né? O que é o espelhamento que acontece entre tutores e animais? O espelhamento é um fenômeno que é muito observado na convivência entre humanos e pets. E é uma espécie de reflexo emocional, comportamental ou até mesmo físico que acontece entre o tutor e o seu animal. Em outras palavras, os animais eles podem reproduzir características do seu tutor ou vice-versa. Então é quando você vê aquele tutor que às vezes tem um comportamento mais ansioso, estressado, o animal que convive com esse tutor ele tende a apresentar latidos excessivos, comportamento de roer, destruir objetos, aquele tutor que rói as unhas, que é muito ansioso, aquele animal que lambe muito as patinhas, ou então aquele tutor que é mais calmo, que é mais tranquilo. E aquele que convive com aquele animal que também é mais tranquilo, que é mais sociável. Então, o espelhamento é esse fenômeno onde os animais eles reproduzem essas características dos seus tutores. E como que isso acontece? Por que que isso acontece? É isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Nós conversamos nos vídeos anteriores sobre os diferentes corpos sutis dos animais. Quando um animal chega pra gente, não é por acaso, não é à toa que esse animal chegou na nossa vida, não é à toa que esse animal foi adotado pela nossa família, não. Ele está aqui porque de alguma forma a gente se atraiu, a gente se conectou. Nossa energia ressoou. E isso faz parte de uma lei do universo, que é a lei da atração, a lei da vibração. Então a gente se conecta, a gente se atrai, né? Porque a gente é semelhante. Essa lei, ela serve para tudo, porque tudo é energia. E os animais, eles possuem o seu campo energético, assim como nós. Então, se hoje você está assistindo esse vídeo, é porque de alguma forma esse vídeo se conectou com você, você se conectou com esse vídeo, você se sentiu atraído por estar aqui, né? Essa energia ressoou com você. E é assim que acontece com a energia dos animais. Então não é à toa que o seu animal está na sua vida. Ele está na sua vida porque a energia dele ressoou com a sua. E uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é: Letícia, os animais absorvem a nossa energia? Porque eu percebo que quando eu tô triste, o meu animal também fica triste. Quando eu tô mais cansado, eu percebo que ele também fica mais cansado, que ele fica mais apático. Então ele tá todo o tempo absorvendo a minha energia? E respondendo a essa pergunta, sim, o seu animal absorve a sua energia, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é como se um animal fosse uma esponja que ele ficasse ali só absorvendo energia passivamente. Não é assim que acontece. É muito mais complexo que isso. Porque o espelhamento, ele não acontece somente entre o animal e o tutor. O espelhamento ele pode acontecer com qualquer indivíduo. O espelhamento pode acontecer entre humanos, entre filhos. Filhos podem espelhar os pais. A esposa pode espelhar o marido. O pet pode espelhar o tutor. O tutor também pode espelhar o teste. Porque a gente troca energia nos nossos campos o tempo inteiro. Eu troco energia, o meu campo se conecta com quem está convivendo comigo aqui no meu dia a dia. E as nossas energias, elas se conectam. Então eu vou colocar para vocês aqui uma situação fictícia para explicar melhor como que acontece esse espelhamento. Vamos imaginar uma situação onde uma pessoa X, ela chega para trabalhar irritada, mal-humorada, porque ela brigou com o cônjuge antes de sair de casa e ela chegou no trabalho super irritada. E ali ela começa a tratar as pessoas de forma ríspida, porque ela está muito irritada, muito mal-humorada. E aí ela encontra a pessoa B, que está ali do lado dela, trabalhando, e ela começa a tratar essa pessoa B de forma
mal educada, de forma ríspida. E aí a gente tem duas situações. Se a pessoa B tiver dentro dela a irritabilidade, o mau humor, o gatilho da pessoa X vai despertar nessa pessoa que estava tranquila até o momento a irritabilidade. Ela vai começar a ficar irritada, ela vai começar a ficar mal-humorada e vai ali, né, se desequilibrar. Mas se essa pessoa B não tiver dentro dela a irritabilidade, se isso não faz parte dela, se isso não ressoa com ela, ela vai continuar tranquila, ela vai continuar bem, vai continuar fazendo o trabalho dela e às vezes ela nem vai perceber que a outra pessoa tá mal-humorada, que a outra pessoa tá irritada. Então, a gente só se conecta com o que a gente ressoa. Esse gatilho externo só funciona se a gente tem dentro da gente essa emoção, esse sentimento. Então não adianta a pessoa X chegar irritada e tentar me irritar se eu não tiver dentro de mim a irritabilidade. Eu só vou me irritar se isso fizer parte de mim. E assim também acontece com os animais e com os seus tutores. O tutor ansioso, ele pode ser um gatilho para um animal que tem dentro dele, em algum nível, a ansiedade. Então, se o seu animalzinho ansioso está na sua vida, é porque ele também precisa trabalhar isso. E vocês se conectam e um ensina o outro e um ajuda o outro a evoluir. Então, a sua ansiedade serve de gatilho, sim, para o seu animal. Quando você está sendo ansioso, você vai despertando nele também a ansiedade. Alguns animais não têm essa ansiedade dentro de si. E quando um tutor é muito ansioso, mas o animal não é, quer dizer que ele não se conecta com aquela ansiedade e por isso ele não se torna ansioso. Mas pode ser que em algumas outras situações ele se conecte. Então, às vezes o animal não é ansioso, mas vamos supor que ele é medroso e o tutor é super medroso também e eles se conectam nessa parte e o medo é um gatilho para o animal. Então, percebam que o tutor ele serve de gatilho para um animal. E aí tem uma questão que a gente precisa falar aqui. Muitas pessoas se sentem culpadas por estarem nessa situação, né? Nossa, mas eu me sinto tão mal porque eu sinto que eu estou causando isso nele. Eu me sinto super mal, eu me sinto muito culpada porque eu sinto que eu estou causando a doença do meu pet. Ou então, uma outra situação é a situação onde a pessoa se coloca de vítima. Nossa, mas também não tem como eu fazer, a culpa não é minha, porque a minha vida tá horrível, tá tudo caindo, tudo desmoronando, e isso tá causando sofrimento para mim, pro meu pet. Nossa vida tá o caos. Então a pessoa se coloca, às vezes, ou numa situação de culpa, ou numa situação de vítima. E tudo isso é muito ruim. E uma verdade que é difícil de engolir, mas que a gente precisa olhar, é que nenhuma dessas situações, nem a situação de vítima, nem a situação de culpa, nenhuma dessas situações vai fazer bem, nem para o pet e nem para o tutor. Só vai piorar, só vai trazer mais sofrimento, só vai trazer mais doença, só vai trazer mais desequilíbrio. E como dar um basta nisso? Como acabar com esse ciclo de doenças, de desequilíbrio, de sofrimento? Como acabar com isso? É aí que o terapeuta pet entra, porque a gente precisa trazer responsabilidade, consciência, autoconhecimento para esse tutor. E aí que as terapias energéticas vão contribuir, trazendo mais equilíbrio para essa família, trazendo mais consciência, auxiliando, dando ali um empurrãozinho para essa família conseguir ter mais harmonia, mais equilíbrio, trabalhar as emoções que estão ali num polo negativo. Então, trazer mais coragem para aqueles que têm medo, trazer mais paciência para aqueles que são impacientes, trazer mais tolerância para os que são intolerantes. Então, tanto os florais, como a cromoterapia, como a radiestesia, essas terapias elas vão auxiliar essa família a se harmonizar. Então, quando o tutor ele se equilibra, ele começa a ser um gatilho, porque o espelhamento, gente, ele não é só por coisas ruins.
Eu não espelho somente coisas ruins, eu espelho também as coisas boas. Então, quando o tutor ele começa a se equilibrar, ele começa a emanar melhores vibrações. Então, quando ele está vibrando amor, vibrando alegria, vibrando tranquilidade, ele vai influenciar todos que estão em volta dele, não só o pet, os filhos, a esposa, o marido, a mãe, o pai, todos os colegas de trabalho que estão ali perto dele, o ambiente. Quando a gente está vibrando em frequências mais altas, a gente está influenciando o nosso pet e todo mundo que está ao nosso redor. Por isso que um dos pilares do método Equilíbrio Pet é tratar o tutor. Porque quando a gente trata o tutor, a gente auxilia no equilíbrio do pet, no equilíbrio da família, no equilíbrio do ambiente, a gente está influenciando no equilíbrio do todo. Porque ele influencia também. Da mesma forma que a gente pode influenciar negativamente, a gente pode influenciar positivamente. E quando o terapeuta pet, ele oferece para o tutor o tratamento, ele mostra ali durante o atendimento a importância do tratamento da família multiespécie, o animal vai ser tratado, o tutor vai ser tratado, toda a família vai ser tratada. Quando o terapeuta pet mostra a importância disso, cabe ao tutor, ele tem o livre-arbítrio de escolher se ele vai fazer ou não o tratamento, mas o papel do terapeuta pet é trazer essa consciência. E na próxima aula, no vídeo de amanhã, a gente vai conversar sobre a terapia floral, que vai ser a primeira terapia energética que nós vamos falar aqui no aquecimento. Eu espero vocês, até lá!